Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal, uma aula aqui do primeiro ano. E na aula de hoje nós vamos aprender uma nova grandeza, trabalho. Sei que muita gente olhou aí para a capa dessa aula, trabalho, eita, o professor já vai passar trabalho. Não, trabalho só no final do bimestre, né, gente? A gente já combinou isso. É uma grandeza chamada trabalho e vocês vão ver o que é que tem a ver com esse Hulk que está dançando aí. Ou nada a ver. Trabalho de uma força representado pela letra W. Na verdade, os livros mais modernos apresentam essa representação. Vocês vão ver em muito livro de ciência a letra T. Cadê a caneta cheia? Vocês vão ver muita letra T. Vocês vão ver também uma letra grega, o tal. Pode ser dessa forma ou assim. Então vocês vão ver várias formas de como representar trabalho. Mas, professor, não fica errado não, certo? Você escolher. Não, gente, porque é questão de representação. Eu já disse a vocês que você não pode errar, é a unidade. É como força. Força a gente chama de F, né? Para lembrar que é força. Mas eu poderia chamar de A, B, C, R, S. O que eu não posso errar é que a força é dada em Newton. Eu não posso colocar N, Z, T. É só o N, tem que ser N maiúsculo. A gente já estudou isso, já falou sobre isso. Então, vamos adotar a representação dos livros mais atuais. Mas quando aparecer T, W ou tal, você já sabe. Trabalho. E o que é trabalho? Isso é o mais importante. Não percam tempo com besteira. Trabalho para a gente W. E professor, por que W? Porque vem do inglês work. Então a maioria dos livros modernos está adotando já o W. Em física, a palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Então veja, gente, para ter trabalho eu preciso dessa relação força e deslocamento, certo? Tem que ter a força e tem que ter o deslocamento causado por essa força. Se eu tiver a força e não tiver deslocamento, não tenho trabalho. E se eu tiver deslocamento e não tiver força, professor, também não tem trabalho. Isso pode acontecer, professor? Pode, no movimento uniforme, lembram? Que não tem aceleração. Mas não vamos perder tempo quebrando a cabeça com isso. Vamos entender o que é trabalho. Dizemos que existe trabalho quando a força aplicada em um corpo provoca o deslocamento. Então, de novo, gente, tem que ter força, tem que ter deslocamento. Se eu começo a empurrar a parede aqui e ela não sai do canto, eu estou colocando a força. Tem trabalho? Não. Só existe trabalho se houver força e deslocamento. Força e deslocamento. Força e deslocamento. Certo? Aprendam isso. Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. E durante todo esse tempo que eu estava falando aqui, nós temos nosso amigo aí, magrelo, do cabeção, empurrando essa caixinha, significando que ele está aplicando uma força, está causando deslocamento dessa carga. Então, nosso amigo magrelo aí, cabeça de pirulito, está realizando um trabalho. O trabalho, ele é um tipo de energia. Então, lá vem mais uma unidade para a gente estudar, certinho? Chamada de Joule. Se escreve Joule, se pronuncia Joule. Certo? Quase um A, Joule. Tem gente que fala até Joule. Certo? É quase a pronúncia. Como aqui não é aula de inglês, certo? Não é aula de análise linguística ou de pronúncia, então chame do nome que você quiser, mas geralmente a gente chama de Joule. Lembrando que a representação é importante. Então aqui, ó, você vai chamar de Joule, seja lá o que for, mas tem que ser J e tem que ser J maiúsculo, certo? Joule, por incrível que pareça, vem de nome próprio. Então nós temos aí o cidadão de novo empurrando a caixa. Só que dessa vez não é igual o magrelo pirulito não, certo? Ele está paradinho aí e está realizando um trabalho de força de deslocamento. Trabalho nulo é quando não há movimento. Nós temos aí outro magrelo pirulito, só que esse aí um pouco mais alto, está empurrando, coitado, não sai do canto. Até quando você empurra um objeto pesado, tá em inglês. Pushing heavy object. Eita, no inglês tá bom, viu? Don't too high, don't too rain, don't too more. Aí você fala em inglês canônico. Quando não há movimento, quando não há deslocamento, o trabalho é igual a zero. Falando disso, pode ter uma força de 1 milhão de newtons. Pode ter um elefante empurrando alguma coisa. Se essa alguma coisa não sai do lugar, não tem trabalho. Vai ter outra forma de você anular o trabalho com relação ao deslocamento. A gente vai ver ainda nessa aula. Cálculo do trabalho. Então, como é que calcula o trabalho? Está aqui, ó. W, trabalho. Cadê a caneta? Achei a caneta. Trabalho, que é o W.
é dado pela força de deslocamento. Coisa mais simples do mundo. Ai, professor, esse cosseno de alfa, né? Cos é cosseno, certo, gente? Vocês tiraram lá no ano, né? Lembram das funções trigonométricas. Se aparecer SEN é o seno, COS é o cosseno e TG é a tangente. Lembra essas três funções trigonométricas? Algumas delas vão ser carregadas para a física. Mas é porque geralmente quando a gente puxa algo, olha a foto aqui dessa mulher fazendo esforço, a gente não puxa na horizontal, mesmo com a corda. É muito raro, não é? Puxar na horizontal até pela altura da gente. Certo? A corda tem que estar na horizontal, certinha. Então, geralmente, quando você tem um corpo puxando uma carga, vai haver aqui um certo ângulo. Aí lembram lá do segundo bimestre, quando a gente falou em decomposição de forças, o bom é que se você diz, professor, vem barneando, disse não. Então vai lá, meu amigo, que a aula está guardadinha. Dê uma olhadinha aí na aula. Não é para essa desmemoriação, não. Então eu vou ter um certo ângulo aqui, θ, o θ, mas na verdade eu vou chamar de alfa, senão fica diferente aqui da forma. Professor, e o que é isso? Θ, alfa, são letras gregas, né? Alfa, beta, gama, θ, sigma, pi, tal, blá, blá, blá. Bom, é o seguinte, gente. Quando eu quero saber uma coisa desconhecida, eu uso uma letra. Número desconhecido, não é isso? Geralmente x, y, z. X é o mais usado. Eu não sei um número, então aqui é o número x. Geralmente, quando eu não sei um ângulo, eu uso uma letra grega. Para fazer um ângulo desconhecido aqui, um ângulo qualquer. No meu caso aqui é o alfa. Certo? Chamei de alfa para ficar igual a fórmula. Se fosse θ, eu mudava aqui em cima. Alfa é um ângulo qualquer, pode ser 30, 40, 50. Geralmente, a gente vai trabalhar com aqueles ângulos mais conhecidos ou o exercício vai dar para você. Então, vai entrar aqui, resumindo, força e distância, e vai entrar aqui um cosseno toda vez que a força estiver inclinada com relação à direção do movimento. Certo? Toda vez que estiver inclinada. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma decomposição vetorial. Tem que fazer essa decomposição. A gente já viu decomposição vetorial nas aulas do segundo bimestre. Tem uma olhadinha. Vamos olhar as questões? Olha aqui. Ó. Essa é bem simples. Calcula o trabalho realizado por uma força de 28 newtons, que desloca um objeto numa distância de 2 metros, veja aqui N maiúsculo porque é newton e metro minúsculo, na mesma direção e sentido da força. Se você quiser esquematizar o que está acontecendo, eu tenho aqui uma caixinha, né, que é o mais usado, muito mal desenhado, mas vamos lá. E essa caixa ela vai ser empurrada por uma força ou puxada de 28 newtons. E ela vai andar, entre aspas, 2 metros. Então, como é que calcula o trabalho, gente? Força vezes o deslocamento. Professor, cadê o cosseno? Não precisa. Vê só aqui, ó, mesma direção. Certo? Sentido da força. Quando é que eu sei que quando é que eu sei que vai usar o cosseno, professor? Aí ele vai dar logo os ângulos, ou você vai ver na figura. Então, não deu ângulo, gente. Corra logo para cá, porque é bem simples. Força, 28. Deslocamento 2. 28 vezes 2 dá 56, pelo menos no meu tempo dava. 56 o que, professor? E agora? Me perdi. Trabalho é dado em joule. A gente viu aí nas primeiras informações. 56 joules. Olha uma das questões que tem um ângulo aparecendo aqui. Você vê logo. A força de módulo 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento. Então, esse ângulo aqui, ó, 60 graus, certo? Esse ângulo que está aqui dentro. Dados, seno de 60, cosseno de 60 igual a 1 meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui é 1 meio, certo? Não tem raiz. Se D igual a 10 metros, qual é o trabalho realizado pela força em joule? Trabalho é força, deslocamento e cosseno do ângulo. A pegadinha é que o seno aqui não serve para nada. Ah, professor, porque ele deu para confundir. Para saber se você sabe utilizar a fórmula corretamente. Então, a força é quanto, gente? 30. Deslocamento é 10. E o cosseno do ângulo é 1 meio. Então, coloca direto, não precisa nem colocar. 30 vezes 10 dividido por 2, né? 30 vezes 10 vezes 1 dividido por 2. 30 vezes 10 é 300. 300 dividido por 2
Vou nem colocar aqui, ó, dar logo a resposta aqui. Letra C, olha. Disseremos aprovado, dá 150 Joule. A questão já está dizendo que é em Joule. Quando você tiver o gráfico, ou seja, quando a força variar, que às vezes a força é constante, mas em outros casos a força pode variar. Então, o exercício vai dar para você um gráfico da força e do deslocamento. Em vez de deslocamento aqui, ele não está chamando de S, ele está chamando de X. Como eu disse, a representação. E aqui o F de X, ou a força. O trabalho é toda a área que ficar debaixo do gráfico, a gente chama de integral. Professor, e como é que eu vou calcular essa área que eu não sei? Essa área realmente aqui do exemplo você não sabe, que é só para você lembrar. Essa área aqui, se você souber calcular, isso aqui dá o trabalho. Aqui o work já dizendo, isso aqui é meu trabalho. Se eu souber calcular a área, eu sei quanto vale o trabalho. Ela é numericamente igual. Por que numericamente igual? Porque a unidade você coloca depois. Olha só um exercício para a gente aprender isso. Agora com figuras que você conhece. Aí quando eu digo que quando eu tenho um gráfico é numericamente igual à área, isso significa que eu quero que vocês conheçam ou relembrem as principais áreas das figuras geométricas, ou ainda a área das principais figuras geométricas. Desculpa aí a confusão para frente. Então, relembre a área de um triângulo, relembre a área de um quadrado, relembre a área de um retângulo, relembre a área de um trapézio, que vai ser útil nesse tipo de estudo com gráfico, certo, gente? Então, eu tenho aqui uma figura. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção em sentido de deslocamento. Calcule o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico. Então, ele quer saber o trabalho, ele quer saber, na verdade, a área aqui. Que figura geométrica é essa, gente? De 0 a 1, certo? 1,0 é 1. É meu triângulo, né? E como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo, vocês lembram? Vou botar aqui S de superfície, né, que é a mesma coisa que área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Lembra? O professor deve ter dado isso em matemática para você. Vou chamar só de S. A base aqui vai de 0 até 1 é 1. A altura do triângulo vai até o 10. Ó. Dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5 Joule. E com isso eu calculo o trabalho relativo a esse gráfico. Mas às vezes, olha só, faço o mesmo para o seguinte gráfico. Calcular de novo o trabalho, certo? Deslocamento, dado em X. Só que agora não é mais uma figura simples, a não ser que você saiba a área de um trapézio, né? Base maior mais base menor dividido por 2, mas eu não sei, eu esqueci. Então você vai dividir isso aqui em duas áreas. Olha só, vou chamar aqui de A1 e A2. A1 é a área de um triângulo, não é isso? Do jeito que eu fiz na questão anterior, base vezes altura dividido por 2. Professor, por que a altura o senhor está colocando com H? Porque vem do inglês height. Certo? Cuidado para não confundir com hate, H-A-T, que a pronúncia é quase igual. Aí é ódio. Certo? Hate. I hate you. Eu estou falando hate. Hate. É H-E-I-G-H-T. Hate. Bom, vamos lá. Não vem um caso aqui em inglês. Base de 0 aqui é 0. Certo? De 0 a 20 é 20. E a altura vai até 60. Dividido por 2. Certo? 2 vezes 60 dá 120. 2 vezes 6 dá 12 com 2 zeros. Fica 1.200 dividido por 2. 600 Joule. Isso para a primeira área. E para a segunda área? A segunda área tem um retângulo. Professor, isso parece um quadrado. Mas não é não, gente. Quadrado não. Quadrado tem os 4 lados iguais. Embora a figura pareça, e não confie muito em figuras, porque às vezes elas ficam fora de escala. Embora essa figura pareça um quadrado, olha só, a altura é 60, não é a mesma altura do triângulo. Mas a base é de 20 para 60. Daqui para cá, tem 40. Não é, gente? É daqui, ó. O retângulo começa aqui. Ele não começa lá no zero. Certo? Então, cuidado.
Então, a área de um retângulo é base vezes a altura. Não fazia muita diferença se você chamasse de quadrado, não. Certo? Porque a fórmula, por um acaso, é exatamente a mesma. Eu disse por um acaso brincando, certo, gente? É porque todo um quadrado é um tipo específico de retângulo. Quadrado é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Já pararam para pensar nisso? Bom, mas vamos lá. A base aqui é 40. Certo? Esse comprimento aqui, ó, de 20 até 60 é 40. Vezes a altura, que é 60. Não divide por 2, certo? 4 vezes 6, 24. Mais 2, 0. 2.400. E agora eu vou somar as duas áreas. Que meu trabalho tem que ser a área total, né? A1 mais a2. Então isso aqui dá 600 mais 2.400, que dá 3.000 joules. Resposta correta. Trabalho calculado a partir desse gráfico resulta em 3.000 joules. Tipos de trabalho. Eu tenho um trabalho motor, quando a força tem o mesmo sentido de deslocamento. Ou seja, a força está sendo o motor do movimento. A força está sendo o que gera realmente o movimento. Então tá aí, ó. Certo? O deslocamento aqui é para a direita, a força vem para a direita. Então a força aqui a gente diz que é força motora, está movendo. Trabalho resistente é quando a força tem sentido contrário, oposto ao deslocamento. A força está atrapalhando o deslocamento. Então, realiza um trabalho? Realiza, mas contrário. Quem é que faz geralmente isso, gente? A força de atrito. Olha aí, ó. O deslocamento é para um lado e a força está indo para o outro. Professor, pode ocorrer isso? Pode. É porque geralmente, nesse caso aí, a gente já sabe que tem mais de uma força. Se fosse só essa força da figura, lógico que isso não seria possível. Certo? Aqui é só para que você entenda que por essa força aqui o corpo se movia para o outro lado. Mas com certeza deve ter uma força bem maior aqui. Vou botar F grandão, ó, F'. F' é maior do que esse F aqui. E por último, então eu posso ter um trabalho motor, um trabalho resistente e um trabalho nulo. Que eu disse para vocês, que é quando não tem deslocamento. Tô ainda. Tô gravando aula aqui, ó. Se o ângulo é igual a 90 graus, nós temos que o cosseno é igual a zero. Lembra qual é a fórmula do trabalho? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo é zero, cosseno de zero é zero. Então isso aqui vira tudo zero. Então se o ângulo é 90 graus, o cosseno é zero. O cosseno de 90 é zero. Certo? O cosseno de 90 é zero. Então o trabalho vai ser nulo. Toda vez que a força está puxando o corpo para cima, mas o corpo está indo aqui para a direita. Então forma 90 graus, essa força não está ajudando em nada. Nem está ajudando, nem está atrapalhando, certo, gente? Por essa força aí está realizando um trabalho nulo. De forma 90 graus. Vamos um exercício para a gente aplicar melhor isso. Sobre o bloco, atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal para a esquerda. Então veja que o deslocamento aqui está sendo para a minha esquerda. Para a esquerda aqui o deslocamento. Vou colocar aqui logo D. A intensidade da força é 100 newtons. Dessa força F. 100 newtons. Analise as afirmações. Vamos lá, gente? E o deslocamento, 2 metros. Certo? O trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Tá? A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Nunca vai realizar trabalho positivo. Nunca. Caiu fora. O atrito é sempre contrário ao movimento. O trabalho realizado pela força vale 200 joules. Eu tenho que calcular, né? Não preciso do cosseno, porque dessa vez está na mesma direção. 2 vezes 100. Sem nem fazer conta aqui. 200 joules. Confere. O trabalho realizado pela força-peso é diferente de zero. Olha, o movimento está sendo aqui para a esquerda, gente. Peso e normal estão formando um ângulo de 90 graus, tanto um como o outro. Então, os dois estão sendo nulos. Aqui ele está dizendo que o peso é diferente de zero. Está errado. E agora sim, o trabalho realizado pela força normal é nulo. 90 graus é nulo. Tanto o trabalho do peso como da normal são nulos.
Então, correto só 2 e 4. Cadê 2 e 4 aqui? Letra D. Aqui a gente fecha aqui, letra D. De jeans. Certo, gente? E aí você aprende a analisar os tipos de trabalho que a gente viu. Pronto, gente. Com essa bomba aí dessa aula de hoje, a gente está acabando. Brincadeirinha. Mas por que eu coloquei essa bomba? Porque agora no início de agosto está completando mais um aniversário, macabro aniversário das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Se você ainda não sabe o que foram essas bombas, inclusive teve uma explosão essa semana também no Líbano, lá em Beirute. Dê uma olhadinha na explosão de Beirute, que não é nada comparado ao que houve em Hiroshima e Nagasaki. Certo? Fatos históricos. Deem uma olhada, estudem. Então eu coloquei isso aí para lembrar vocês, que é um dos aniversários macabros da humanidade, quando a humanidade entrou na era atômica, propriamente dita. Foi horrível. Se você não conhece a história, faça a história não ser esquecida. Tá? Por hoje é só. Tenha um bom dia. Até a próxima aula, se Deus quiser.